Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo das Escrituras Sagradas. Vamos dar continuidade a este primeiro versículo da Bíblia. Nós aprendemos na reflexão passada, na nossa conversa passada, sobre a primeira parte desse versículo, no princípio, Deus. Nós comentamos sobre três significados impressionantes deste termo princípio, né, que em hebraico é Bereshit. O próprio livro de Gênesis tem esse nome, né, princípio, início, Bereshit. Princípio como início nos mostra que Deus tem que estar no começo, no início de tudo. Princípio como fundamento nos ensina que Deus só cria, só faz, só estabelece, só age sobre os princípios que ele mesmo estabeleceu. E princípio como pessoa, nós vemos que é o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. E sobre esse princípio, ou dentro desse entendimento de que Deus só age sobre princípio e que tudo que Deus faz e o próprio Deus ele existe sobre princípios, nós vamos aprender, né, neste estudo agora, nessa segunda reflexão, a respeito de três princípios que estão registrados nesse primeiro versículo, Gênesis 1:1. E eu digo que são três princípios bíblicos básicos, TPBB, três princípios bíblicos básicos. Ou seja, sobre esses três princípios, todos os demais princípios, ensinamentos, preceitos, fundamentos devem estar alicerçados. Portanto, eu digo que são princípios imutáveis, porque eles não mudam, não tem variação, são invariáveis, né? Então, como já disse, não mudam e nem tem variação, são inquestionáveis. Para muitas pessoas, são questionáveis. Pessoas que até descartam esses princípios. São inegociáveis. Para quem quer agradar a Deus e viver na presença de Deus, é inegociável se manter firme crendo nesses três princípios. Eles são eternos e são fiéis. Quais são esses três princípios? O primeiro, Deus existe. No princípio, Deus. O segundo princípio básico, bíblico básico, é que Deus é o Criador. Deus criou. E o terceiro princípio básico, bíblico básico, que serve como base para todas as nossas ações, para a nossa vida, é que o céu é superior à terra. O céu tem primazia à terra. Aliás, é algo que é até lógico, né? Se a existência de Deus ela é lógica num sentido de reflexão, né? Os céus manifestam a glória de Deus, né? Que Deus criou extrapola a lógica para muitas pessoas, mas esse sim, esse princípio de que o céu é superior à terra é lógico, é só olhar para cima e nós vamos ver isso. No entanto, poucas pessoas entendem isso e vivem em cima desse princípio de que se o céu é superior à terra, o céu, as coisas do céu têm prioridade, têm primazia em relação às coisas da terra. Então, vamos entrar para o primeiro princípio básico e bíblico básico, né? Primeiro princípio bíblico básico é que Deus existe. Dizer que Deus existe para mim e para você, eu creio, é algo assim até quase que desnecessário. Poderíamos pensar, mas para quê, né? Que coisa mais simples, que coisa mais lógica, a gente vai pensar, se qualquer criança sabe que Deus existe, não é verdade? Mas não é tão simples assim. Na Bíblia Sagrada nós encontramos vários versículos que mostra que o Espírito Santo, através dos escritores da Bíblia Sagrada, daqueles homens que compuseram, né, que são os autores das Escrituras Sagradas, o Espírito Santo mostra como é necessário e importante que as pessoas creiam que Deus existe. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, que é o capítulo da fé, e no versículo 6, que é tão conhecido, especialmente a primeira parte desse versículo, sem fé é impossível agradar a Deus. Essa primeira parte, esta frase, ela é muito citada. O restante do versículo não.
O restante do versículo diz assim: por quê? Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Olha que coisa impressionante. Se fosse tão simples, tão básico, tão normal as pessoas crerem na existência de Deus, não haveria um versículo deste, por exemplo, na Bíblia Sagrada. Seria desnecessário, né? Seria dispensável. Mas olha que coisa importante. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Eu usei a nova versão internacional, mas na Bíblia King James nós encontramos assim: para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real. Então nós vemos nesse versículo que sem fé é impossível agradar a Deus e que a primeira fé, a primeira crença que nós temos que ter com muita firmeza é esta, que Deus existe. Por quê? Diz assim que é possível uma pessoa se aproximar de Deus. E como que eu diria isso, se aproximar de Deus? Fazendo as coisas que a Bíblia diz, seguindo, né? Atos, atitudes, posicionamentos, né? Que usar essa expressão, que religiosamente são corretos, de alguma forma está tentando se aproximar de Deus. Mas é possível alguém fazer isto sem que verdadeiramente, sem que firmemente creia que Deus existe. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, creia que ele é real. Então, esse primeiro princípio é muito importante. Nós cremos que Deus existe. E eu quero mostrar em alguns textos da Bíblia que Deus não somente existe, Deus existe e ele é inexplicável. Nós temos por pouco tempo para cá uma poesia cantada maravilhosa, né? Que é Ninguém Explica Deus. E é verdade. E nesse sentido, eu quero mostrar alguns versículos que nos mostram isso. Que Deus é inexplicável. Êxodo capítulo 3, versículo 14, está escrito: Moisés perguntou a Deus: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Veja que Deus não ficou tentando usar argumentos, ilustrações, provas para se definir, para se explicar, muito menos para se nomear ali naquele momento. Deus simplesmente disse: eu sou o que sou, eu existo, eu sou real. Nós vemos no livro de Jó, capítulo 36, versículo 26, está assim escrito: como Deus é grande. Há uma exclamação aqui. Ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Deus existe e é inexplicável, é incalculável, é indefinível. Deus é real. No Salmo 93, versículo 1, está escrito: o Senhor reina. Vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Salmo 93, versículo 1. Salmo 90, versículos 1 e 2. E é importante ressaltar, eu falei isso na reflexão anterior, na primeira parte, né, desta série de mensagens, a história por trás da história, que o Salmo 90 foi escrito por Moisés. Inclusive para embasar aquele entendimento meu e da maioria dos escritores da Bíblia, né, das versões da Bíblia, que Deus, ele existe antes de ser o Criador. Ele não é Deus porque ele criou porque ele é Deus. Não é? E Moisés escreve no Salmo 90, versículo 1, o seguinte: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e que tu criastes,
Eu quero usar essa versão aqui. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus existe em toda a eternidade. Salmo 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Deus existe e é glorioso. E tudo aquilo que nós vemos de lindo, de glorioso, de belo, de resplandecente, de admirável, é apenas uma mera expressão da glória eterna. E eu repito uma palavra usada há pouco: indefinível, incomparável, glória incomparável desse Deus que é real. No Salmo 84, versículo 11: o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa bem nenhum aos que vivem na integridade. Essa primeira parte: o Senhor Deus é sol e escudo. Ou seja, ele criou todas as coisas, e para se conseguir imaginar, vislumbrar a grandeza desse Deus que é real, que existe, nós precisamos olhar para as coisas que ele criou. Por exemplo, a glória, a majestade, né? O poder inacessível do sol. Ninguém conseguirá chegar um dia, nenhuma aeronave, é, nenhuma, nenhum meio, né, enviado da Terra conseguirá um dia pousar lá no solo, né, do Sol. Não é possível isso. Mas o Sol chega a nós. O Sol existe. E o Sol existe porque o seu Criador, Deus, existe. No Salmo 84, versículo 11, portanto, nós lemos isso. No Salmo 103, versículo 19: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo o que existe. Deus, ele existe e ele reina eternamente sobre o universo. Ele existe e em todo o universo ele é Deus. Aí eu quero mostrar alguns versículos agora que encontramos nas Escrituras Sagradas a respeito daqueles que não creem que Deus existe. O apóstolo Tiago escreve: crês tu na existência de um só Deus? Crês tu que só existe um Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. Nessa versão que eu estou usando, a NVI, nova versão internacional, diz: os demônios creem e tremem. Olha que coisa terrível até de se pensar, que essas pessoas que afirmam, que debatem, que tentam com todas as suas faculdades mentais argumentar que Deus não existe, que eles são ateus, que eles não creem na existência de Deus, elas, ao fazerem isso, elas se colocam numa posição pior, inferior aos demônios nesse sentido. Eu faço questão de frisar isto, porque nunca o ser humano criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, seria inferior aos demônios, mas a própria pessoa que despreza, não é? Que contraria completamente a existência de Deus, ela se coloca numa posição nesse sentido pior do que os demônios. Crês tu que Deus existe? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Salmo 10, versículo 4, nós lemos: em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. Ou seja, tem pessoas que pensam que Deus não existe, até mesmo nas suas atitudes, não é? Pensam que Deus não existe e simplesmente não querem nem mesmo que haja argumentos, ensinamentos, nem elas vão atrás para tentar ver se é verdade isso que elas acreditam, não é? E nem permitem que outras pessoas que creem que Deus existe, que podem provar isto pelas Escrituras, ou pela natureza, ou por tantas formas que é possível, inclusive pela ciência, provar a existência de Deus. É possível, eu afirmo isso.
essas pessoas elas não investigam, elas simplesmente pensam e vivem pensando que Deus não existe. Aliás, para muitas pessoas que querem viver como perverso, ou seja, viver de forma irresponsável, errada, é muito melhor para elas pensarem que Deus não existe. E, finalmente, no Salmo 14, versículo 1, e eu digo que essas palavras que eu vou ler agora, do Salmo 14, versículo 1, elas se repetem igualmente no Salmo 53, versículo 1. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. É aquilo que eu falei há pouco. Tem muitas pessoas que, por se decidirem em viver uma vida de atos detestáveis e corrompidos, pessoas que querem viver em corrupções, para elas é muito melhor dizerem e afirmarem para si mesmo que Deus não existe. Mas Deus não somente existe, Ele é real, mas Ele também é o Deus único. Nós lemos na Bíblia Sagrada, Deuteronômio capítulo 32, versículo 29. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Não há Deus além de mim. Deus não somente existe, mas Ele é o único Deus. É o único Deus. Alguém pode dizer assim, mas até na Bíblia diz, acima de todos os deuses, né? Tu és acima de todos os deuses. São os deuses criados, inventados, fabricados, né? Imaginados pela ilusão, pela corrupção na alma, na natureza, no pensamento humano. Quanto mais um ser, uma pessoa, vai se distanciando de Deus e dos princípios que Deus estabeleceu, mais fácil é para essa pessoa ir criando, ir inventando os seus próprios deuses. Deuses para tudo, né? Mas na verdade Deus só existe um. Ele existe e é o único Deus. Isaías capítulo 44, versículo 6, está escrito: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Olha como ele afirma de 4 maneiras sobre si mesmo para dizer aquilo que ele vai falar, para que aquilo que ele vai falar seja entendido de uma forma muito forte. Por isso ele se identifica dessa forma: o Senhor, o Deus de Israel, o Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos. É o Senhor, o Rei de Israel, o Redentor de Israel, que é o seu Redentor, e o Senhor dos Exércitos. Afirma o seguinte: eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. Ele existe e é o único Deus. E em último lugar, eu quero usar esse versículo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo o sempre. Amém. Que coisa maravilhosa encerrar esta primeira parte dessa nossa reflexão sobre a existência de Deus, sobre esse primeiro princípio bíblico básico, que Deus existe, com este versículo, com esta expressão de exaltação e de adoração ao único Deus, o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. A Ele toda honra e glória para todo o sempre. Amém. O segundo princípio bíblico básico, lembre-se que esse estudo que estamos fazendo juntos é PBB, 3 princípios bíblicos básicos. É quase como um trava-língua, não é? Gênesis, o segundo princípio, portanto, é Deus é o Criador. Primeiro, Deus existe, e porque Ele existe, Ele é o Criador, o único Criador. No princípio, Deus criou. Então nós já estamos quase completando o primeiro versículo. Primeira parte do versículo, no princípio, foi o tema da nossa primeira parte dessa série, a história por trás da história, no princípio, 3 significados dessa expressão, no princípio. Agora a segunda parte, Deus criou, Deus é o Criador.
Nós lemos em Gênesis capítulo 14, versículo 19: e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro. Eu li o versículo 19 e depois o versículo 22, porque se trata de dois momentos, né? A Bíblia nos diz que Abrão, veja que eu estou dizendo aqui Abrão, porque esse personagem bíblico, nesse momento do texto que eu estou lendo, em Gênesis 14, ainda não tinha passado por aquele momento importantíssimo da vida dele, quando Deus mudou o nome dele, de Abrão para Abraão. Então, está escrito aqui, Abrão tinha um sobrinho chamado Ló, e que morava numa cidade chamada Sodoma, né? Aquela próximo de Gomorra, outra cidade, e houve uma guerra, uma batalha, 5 cidades, 5 reis com seus exércitos enfrentaram 4, e esses 4 reis venceram aqueles 5, e nessa vitória eles levaram embora o sobrinho de Abrão, o Ló, com toda a sua família, todas as suas riquezas. E Abrão pega pessoas, né, ele forma um exército com 318 pessoas que moravam com ele, e com mais 3 outros agrupamentos comandado por amigos, e ele vai em direção àqueles exércitos vencedores, e ele consegue resgatar o povo de Sodoma, o seu sobrinho Ló, com todas as coisas. E quando ele vai voltando vitorioso desse resgate, ele se encontra com um ser até mesmo enigmático, um ser extraordinário, que lá no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, nós vamos entender melhor de quem se trata. Mas ele se encontra com um sacerdote chamado Melquisedeque. A Bíblia nos diz que esse sacerdote também era um rei de Salém. E esse sacerdote abençoa Abraão. Esse sacerdote, quando vem em direção a Abraão, voltando daquela batalha que Abraão estava vitorioso, ele oferece vinho e pão para Abraão e traz uma bênção. Diz a Bíblia que ele abençoou Abraão, dizendo: bendito ou abençoado seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Ou seja, que o Deus Altíssimo abençoe Abraão, e esse Deus Altíssimo é o Criador dos céus e da terra. E a Bíblia nos diz, inclusive, que Abraão deu o dízimo de tudo quanto tinha conquistado ali naquele resgate. E aí, depois desse encontro, Abraão se encontra com outro rei. O primeiro foi o rei de Salém, o sacerdote Melquisedeque. Agora, Abraão se encontra com o rei de Sodoma. E o rei de Sodoma faz uma proposta absurda para Abraão, que Abraão não podia aceitar. Mas para Abraão afirmar que ele não aceitaria aquilo, Abraão teve que fazer um juramento. E assim foi as palavras, essas foram as palavras que Abraão usou para aquele rei: de mãos levantadas ao Senhor Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, eu juro. E aí faz o seu juramento, que ele não ia aceitar aquilo que aquele rei de Sodoma estava lhe propondo. Portanto, é o primeiro texto na Bíblia que nós vemos declarando Deus como o Criador. Jó capítulo 9, versículo 9, nós lemos: Ele é o Criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul, realiza maravilhas que não se podem perscrutar, milagres incontáveis. Então, no livro de Jó, nós vemos nesse texto alguém citando, falando de Deus como o Criador das coisas celestiais, da Ursa, Órion, das Pleiades, das constelações, que faz coisas que não se pode definir, que não se pode examinar profundamente. Essa palavra difícil aí, perscrutar, são milagres que não se pode contar, são incontáveis. No livro de Jó, nós vemos no capítulo 38, versículos 4, 5, 6, 8, 10, 11, o próprio Deus
comentando, conversando com Jó e se apresentando como o Criador dos céus e da terra. Onde está, você estava quando lancei os fundamentos da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. Então, e Deus está conversando com Jó, se apresentando como o Criador. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, nós lemos: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. É importante ressaltar que quem escreveu Eclesiastes foi Salomão, de quem Jesus Cristo declarou que ninguém antes nem depois dele teve a extensão, a profundidade da sabedoria que esse homem teve. Lógico que excetua-se nisso o próprio Senhor Jesus, né? Ele é a própria sabedoria. Jesus Cristo, quando estava aqui sobre a face da terra, nós podemos dizer que era, além de outras coisas, a sabedoria em pessoa. Mas, fora isso, Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E ele declara que Deus é o Criador de todas as coisas. No livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 25, está escrito: com quem vocês me compararão? Quem me se assemelhará a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olham para as alturas. Quem criou tudo isto? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. E aí tem vários textos em Isaías, se você quiser anotar: Isaías 42:5, Isaías 45:9, Isaías 45:18. Mas eu quero ler alguns textos no Novo Testamento. Todos esses que eu citei de Isaías também apresentam Deus como o Criador. Romanos capítulo 1, versículo 25, diz assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Esse versículo, Romanos capítulo 4, versículo 17, é o tema de uma mensagem que eu tenho no meu canal do YouTube. Inclusive, nesse momento, aproveito. Se você ainda não se inscreveu, faça isso. Compartilhe também para outras pessoas, que o meu objetivo, posso falar com sinceridade diante de Deus, é que o maior número possível de pessoas possam receber dos ensinamentos de Deus, que pela graça de Deus eu tenho sido uma das pessoas que tem tido o prazer e a honra de poder compartilhar. Então, há uma mensagem que eu prego lá, aliás, por sinal, é uma série de 3 mensagens somente em cima desse versículo. O Deus que ressuscita os mortos e o Deus que cria do nada, que chama à existência o que não existe como se já existisse. Na Bíblia Sagrada, a palavra criador, que nós estamos refletindo aqui, é Bará. E em toda a Bíblia, nós só vemos Bará se referindo a Deus. Portanto, ele é o único Criador. Assim como ele é o Deus único, ele é o único Criador. Os seres humanos criam de algo que já existe. Então, na verdade, é uma transformação da matéria. Vamos imaginar que uma escultura, né? Uma obra de arte esculpida. O escultor, o artista, com todo o seu talento, todo o seu trabalho, ele pega uma pedra, aquele mármore, né? Por exemplo, a expressão esculpido em Carrara, né? Que muitas pessoas falam de forma errada. Ele pega, por exemplo, o mármore e vai ali talhando, vai com as suas ferramentas dando aquele formato. Portanto, ele pega algo que já existe
e transforma em algo que pode ser dito depois uma criação dele. O ser humano, ele cria a partir de algo que existe. O nosso Deus ele é o Bará, ele cria daquilo que não existe, do nada. Portanto, ele realmente é o único criador. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 9, está escrito: e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas, ou melhor, esse mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. O apóstolo Paulo estava dizendo que ele, como apóstolo, tinha recebido de Deus uma revelação que ele passava para as pessoas. Ele estava revelando que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é não somente exclusivo de um povo, mas para todas as nações, para todas as pessoas. E ele fala que esse mistério durante muito tempo esteve oculto em Deus. Deus guardou essa coisa extraordinária, dentro de si para no momento certo revelar. E quando Paulo se refere a Deus, ele diz que Deus é aquele que criou todas as coisas. E finalmente, chegando no final do Novo Testamento, o Apocalipse, nós lemos Apocalipse 10, 5. Então o anjo que eu tinha visto de pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há. Apocalipse 4, 11 diz: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade eles vieram a ser criadas. Nós vemos, portanto, que no primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1, está declarado que Deus é o Criador, e no último livro da Bíblia, no último texto da Bíblia, das Escrituras, os últimos textos, que é o livro do Apocalipse, nós vemos continua declarando que Deus é o Criador. Este é o segundo princípio básico. O primeiro é que Deus existe, e o segundo é que Deus criou todas as coisas. Portanto, a teoria da evolução, ela tem que ser completamente rejeitada e descartada por aqueles que querem agradar a Deus. E, finalmente, nós vemos, completando o versículo 1, a superioridade do céu em relação à terra. Está escrito em Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. O céu tem primazia sobre a terra. Em toda a Bíblia, o céu é mencionado antes da terra. Então tem vários versículos aqui. Gênesis 2:1, Deuteronômio 30:19, segundo livro dos Reis 19:15, Salmo 69:34, Mateus 24:35. Olha que Jesus declarou: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O céu tem prioridade, tem primazia. Ele sempre é citado na Bíblia antes da terra. O céu é superior à terra. Deuteronômio 26:15 nós lemos: olha dos céus, da sua santa habitação, e abençoa Israel, o teu povo, e a terra que nos deste. Então veja que sempre quando ia ser impetrada uma bênção sobre alguém, o céu é declarado, é mencionado como superior, vem em primeiro lugar. As bênçãos vêm do céu. Deuteronômio 26:15, Deuteronômio 32:40, 2 Samuel 22:14, dos céus o Senhor trovejou, ressoou a voz do Altíssimo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 23 e depois versículo 27. Nós lemos, e no versículo 30, depois versículo 32, versículo 34, sempre dizendo: ouve dos céus e perdoa. Sempre o céu vem primeiro. É a oração do rei Salomão, quando estava inaugurando o templo em Jerusalém. Na sua oração ele sempre cita o céu em primazia, em primeiro lugar, em relação à terra. Isso é muito claro. Portanto, é importante que nesse terceiro princípio bíblico básico, nós entendamos o seguinte: que nós temos que viver as coisas do céu, e entender as coisas do céu como mais importantes do que as coisas da terra. Esse princípio que Deus estabeleceu é muito importante, porque se nós entendermos isso,
Nós vamos parar de viver, de pensar tanto nas coisas da terra e menosprezarmos as coisas do céu. Há um texto que diz assim: se já ressuscitaste com Cristo, né? Melhor, Colossenses capítulo 3, versículo 1, procurem, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas que são da terra. Nós lemos na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, nós lemos: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua grande misericórdia nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, guardada nos céus para nós. Então, esse é o terceiro princípio bíblico básico. Os céus têm superioridade sobre a terra. As coisas do céu têm que ser para nós em primeiro lugar. Três princípios bíblicos básicos. Deus existe. Deus é o Criador de todas as coisas, portanto, Ele é o Senhor. Tudo pertence a Ele. E as coisas do céu têm que ser tratadas, valorizadas, priorizadas às coisas da terra. Olha, eu posso dizer, encerrando aqui esta reflexão, que toda pessoa que entender Gênesis 1:1, da forma como tem que ser entendida, é lógico que com muito mais profundidade do que isso que Deus me dá o prazer e a graça de ministrar e compartilhar com você através desse vídeo. Mas quem realmente, pelo Espírito Santo, compreender isso, que no princípio Deus, o que significa isso? Deus criou os céus e a terra. Em cima disso, e viver em cima disso, ela já vai poder entender todo o restante das Escrituras e vai poder viver realmente uma vida sobre a face da terra que agrade a Deus, na qual Deus seja glorificado e ser herdeiro de todas as bênçãos e viver todo o glorioso propósito de Deus para o seu viver. Portanto, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Glorificado e louvado para sempre seja o Deus único e verdadeiro, Criador de todas as coisas, de todo o universo. Deus te abençoe com esta palavra. Amém e amém.